Fala aí, gente, de volta aqui no Canal do Branco para falar mais uma vez sobre o nosso eterno querido Raul Seixas. 28 de junho, data de nascimento do nosso querido eterno Raulzito, 76 anos de nascimento do Raul, né? Por isso eu resolvi falar aqui 5 fatos marcantes sobre a vida e a história de Raul. Claro que existem milhares de fatos interessantes, peguei 5 para resumir. E ainda assim, esses 5 são cheios de outros ao redor, né, relacionados. Então vamos a eles. Fato número 1. Raulzito foi um grande pioneiro do rock na Bahia, consequentemente no Brasil. O que é bastante surpreendente se a gente imaginar que ele nasceu em 45 e o rock surgiu em 54, apenas 9 anos depois, né? O Raul era uma criança quando o rock estava explodindo lá nos Estados Unidos. O fato é que o Raul foi um moleque precoce nesse sentido. E havia um fato, uma coincidência, que ajudou a transformar a vida do Raul. A família Santos Seixas morava ao lado do consulado americano, lá em Salvador. E foi através do contato lá com os filhos dos funcionários que o Raul teve contato, então, com os filmes de James Dean, né? Aqueles filmes clássicos do início do rock and roll ali, que mostrava aquela juventude rebelde, como Rebelde Sem Causa, né? Juventude Transviada, esses filmes clássicos que mexeram com a cabeça de muitos jovens da época, como o Raul, por causa de toda aquela estética, né? E aí também o Raul já teve contato com o início do rock and roll, né? Ouviu pela primeira vez o Little Richard, o Chuck Berry, e isso mudou a cabeça do moleque. Então, com apenas 12 anos, o Raul funda o Elvis Rock Club, lá em Salvador, que era uma espécie de uma gangue, né? Eles procuravam briga, eles faziam pequenos delitos, porque era aquela coisa da juventude rebelde e tal, né? Curiosamente, eles fundam o Elvis Rock Club no dia 13 de julho. Vejam só que loucura. Hoje em dia a gente comemora o 13 de julho como o dia do rock, né? Por causa do Live Aid, lá de 85, tanto tempo depois, né? Mas uma coincidência, então, na vida do Raul. E isso tudo antes do início dele, propriamente, na música, né? Os primórdios da primeira banda dele, né? Que viria a ser os Panteras, né? The Panthers, surge em 63, mas isso ainda é bem nos primórdios, né? Se a gente considerar que os Beatles ainda estavam surgindo com o primeiro disco, os Stones estavam aparecendo, o The Who ainda nem tinha aparecido, né? Então o Raul realmente foi um grande pioneiro aqui nesse sentido, embora o disco Raulzito e os Panteras só tenha saído em 68 e o primeiro disco solo dele, o Krieg Rabandola, é de 73, né? Fato número 2. Raulzito era péssimo aluno. Ia muito mal na escola. Pois é, mas por quê? Porque ele só queria curtir rock and roll, né? Era realmente um moleque rebelde, né? Nas palavras dele, eu era um fracasso na escola. A escola não me dizia nada do que eu queria saber. Tudo o que aprendi era nos livros, em casa ou na rua. Eu repeti 5 vezes a segunda série do ginásio. Nunca aprendi nada na escola. Minto, aprendi a odiá-la. Palavras de Raul, que passava suas tardes ouvindo rock and roll na loja, única loja que tinha lá disponível, né? Certa vez o seu Raul, pai dele, perguntou a respeito das notas, né? Como é que andava, quis ver o boletim. E ele não teve dúvida, fraudou, entregou um boletim falso, onde as notas dele estavam todas muito boas. Para desgosto da dona Eugênia, né? Dona Eugênia Seixas, querida mãe, que ele tanto amava, toda vez que o pai perguntava, e aí, você tem estudado? Era ela quem respondia, estudou nada, menino milongueiro da moléstia, ficou aí a tarde inteira ouvindo disco, essa porcaria de Bang Bang de Elvis Presley, de Little Richard, gritando essas maluquices, Fato número 3. É lenda que Raul tenha gravado o disco Sociedade da Grande Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10 escondido da gravadora. Eu mesmo acreditei muito nessa história e já falei ela várias vezes. Porém, o Ed Starr, que foi um dos 4 componentes
desse disco icônico, já desmentiu essa história dizendo que não foi bem assim. Sociedade da Grande Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10, uma espécie de mistura de Sgt. Peppers com influências de Frank Zappa e Tropicalia. Reunia, uma maluquice, né? Antes mesmo do Raul ter conseguido lançar o primeiro disco solo dele, o Krieg Rabandolo, né? Depois de Raulzito e os Panteras, o Raul estava trabalhando como produtor para a gravadora CBS. E ali ele conseguiu convencer a gravadora a fazer um disco reunindo alguns dos artistas do cast, como o Sérgio Sampaio, que já era uma figura conhecida, Miriam Batucada e Ed Starr. Mas ele próprio, Raul, fizeram então esse disco que é totalmente experimental, né? Muito diferente do que seria depois o rock and roll, né, do Raul nos seus discos solo, embora o Raul também tenha misturado muita coisa, né? Mas o que gerou a lenda de que o disco foi gravado escondido da direção da gravadora e por isso depois ele teria sido recolhido é que a gravadora não gostou do resultado, porque era experimental demais. Tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, a direção falou, não vamos distribuir isso daí. E depois foi tirado de catálogo, rapidamente, né? Então, esses discos, na época, se tornaram uma verdadeira lenda, né? Poucas cópias preservadas e se tornaram uma raridade por décadas, né? Por isso surgiu essa lenda aí de que o disco tinha sido proibido, tinha sido recolhido e tal. Na verdade, não, né? E aí, ao longo dessas décadas, surgiram cópias pirata desse disco, né? Até que agora, mais recentemente, foram feitas novas prensagens do disco, que é uma obra-prima. Fato número 4, um fato triste, terrível, porém verdadeiro, né? Raul foi preso, torturado e exilado pela ditadura militar no Brasil em 1974, junto com o escritor Paulo Coelho, que era o seu grande parceiro de composição, não é? Essa história sempre esteve envolta em muito mistério. Havia gente que não acreditava, mas o próprio Paulo Coelho confirmou essa história. Inclusive, em uma biografia recente, lançada sobre a vida do Raul, pelo jornalista J.B. Medeiros, ele levantou uma suspeita terrível de que o Raul pudesse ter entregado o Paulo Coelho aos militares. Mas o próprio Paulo diz que isso não é verdade, né? Embora o Paulo sempre, de forma enigmática, nas suas mensagens e tal, tenha deixado a questão aí um tanto quanto no ar, né? Mas a verdade é que o documento que o J.B. Medeiros teve acesso da ditadura fala que eles poderiam chegar até o escritor através do cantor, né? Isso deu margem à interpretação, na minha opinião, errada. Quer dizer que o Raul estivesse entregando. Quer dizer que, se eles investigassem o Raul, eles poderiam chegar no Paulo. Isso é meio óbvio, já que eles eram amigos e tinham contato, certo? Então eu duvido, o Raul jamais iria entregar o Paulo, por mais que eles tivessem qualquer tipo de desavença, não é? O Raul sempre foi extremamente libertário e refratário com relação à ditadura militar, né? Não é à toa que ele foi perseguido, e o Paulo, em consequência disso também. Em 1988, Raul contou em uma entrevista, pouco antes de sua morte, que ele foi preso por agentes do DOPS. Em 1974, ao voltar de um show, o carro em que ele estava foi abordado por um carro desconhecido, onde homens tiraram ele dali e o levaram para um lugar estranho, onde ele ficou preso, sendo torturado com choques elétricos, todas aquelas coisas horríveis que eles faziam na época com as pessoas, porque suspeitavam que Raul tinha um plano comunista por causa da sociedade alternativa, por causa de frases do disco Krieg Rabandolo. Verdadeiro absurdo. Nada disso fazia o menor sentido. Mas na cabeça daqueles ignorantes, eles tinham que ter um inimigo a combater. Nesse caso, os músicos também eram inimigos, né? Além de muita gente da população, do povo em geral, que não concordavam com as arbitrariedades cometidas
pelo regime militar. Pouco tempo depois, eles prenderam o próprio Paulo Coelho, que também passou pelo mesmo tipo de tortura. Ambos foram obrigados a deixar o país, né? E nesse período o Raul viveu nos Estados Unidos. E lá reza a lenda que nesse período ele conheceu John Lennon. Vai saber, ele mesmo disse, né? Nessa mesma entrevista ele conta: eu tinha ficado lá nos Estados Unidos, já tinha conhecido John Lennon, já tinha tocado com Jerry Lee Lewis em um bar em Memphis. Veja só que loucura, né? Ele me acompanhou no piano. Será? Não existe registro, mas eu não duvido. Até que um agente do consulado brasileiro foi até o Raul e falou: olha, o teu disco Guita, né, que ele havia deixado pronto antes de ter sido expulso do país, está vendendo pra caramba no Brasil, você é um artista popular e você precisa voltar. Foi graças ao sucesso, então, que ele foi chamado de volta ao Brasil. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar. Fato número 5. Até na hora da morte, o Raul tem as suas lendas, suas histórias e mistérios, né? 2 fatos curiosos. No dia do enterro do Raul, lá em 1989, em Salvador, uma multidão tomou a cidade, o cemitério, né? Em determinado momento, os fãs mais emocionados pegaram o caixão e tentaram sair com ele, né? O Marcelo Nova disse que correram com o caixão a ponto de que dava para ouvir o barulho do corpo do Raul batendo dentro do caixão, com os caras tentando fugir com o caixão. Veja só que loucura, né? Anos depois, de acordo com o mesmo J.B. Medeiros, aquele da biografia que eu citei no fato anterior, diz que ao ser feita a exumação, né, que é um processo natural que se faz após longos anos em que a pessoa foi enterrada, né, normalmente são retirados os ossos, né, para um outro local mais reservado para que aquele espaço possa ser usado novamente. E ao abrirem, em 2011, vejam só quantos anos depois da morte do Raul, são 22 anos, né? Ao abrirem a sepultura, o corpo do Raul diz que estava quase intacto. Claro que não estava em estado perfeito, mas diz que não havia se decomposto como teria acontecido normalmente. Muita gente pode acreditar em algo sobrenatural. A explicação que se deu na época para isso é que o Raul tomava uma série de medicamentos, né, que ajudaram nessa espécie de conservação do corpo. E é um fato um tanto quanto assustador, né? Mas, enfim, tudo em torno de Raul tem o seu mistério e a sua magia. E é isso. Esses são os 5 fatos curiosos que eu queria contar aqui sobre o nosso grande Raulzito. Qualquer hora eu faço um outro vídeo contando mais 5. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like aí. E se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui no canal do Branco para assistir mais vídeos como esse. Beleza? Muito obrigado a todos por assistir. Até o próximo vídeo. Valeu, fechou.